Há uma semana atrás eu anunciei aqui no Clube do Design uma nova playlist que se chama Avalia Meu Job. E ela vai funcionar mais ou menos assim. Se você está aprendendo, está começando agora, já tem uma certa experiência e acha que a minha opinião tem alguma relevância para o seu trabalho, você pode utilizar o link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo para mandar o seu projeto aqui para o Avalia Meu Job. E o que eu vou fazer com o seu projeto? Eu vou abri-lo e analisá-lo aqui no canal, te dando dicas de como você pode melhorar o seu projeto, dicas de produção gráfica, de arte e finalização e também, é claro, de design gráfico, criação, conceito, enfim, tudo que envolve o nosso segmento criativo. O mais legal dessa série é que eu não vou apenas te dar esse tipo de dica, não vou só te mostrar na prática como você pode melhorar ou como eu faria o seu trabalho se eu estivesse no seu lugar. O legal é que eu vou trazer também abordagens importantíssimas no que tange a nossa carreira, o nosso mercado de um modo geral, trazendo dicas e informações que podem te ajudar a evoluir como profissional. Então, muito além de apenas analisar um projeto feito no Illustrator, no InDesign, no Photoshop ou no CorelDRAW, o objetivo aqui também é trazer informação relevante para que você seja um melhor profissional e para que você evolua profissionalmente. Então, se você quiser participar do Avalia Meu Job, o link vai ficar aqui na descrição, é só acessar, dar uma lida lá nas instruções, manda o seu trabalho, mas só mande se você acha que eu posso te ajudar de alguma forma ou que você acha que a minha opinião vale alguma coisa para você, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo de análise da série e ele já vai começar bem diferente porque justamente a gente não vai fazer uma análise direta do projeto que foi enviado, mas a gente vai utilizar esse projeto como exemplo de como a gente pode melhorar ainda mais os nossos projetos de logotipos. Eu recebi alguns logotipos também e para abrir a série Avalia Meu Job, nada mais legal, nada mais interessante do que começar falando sobre o fluxo de trabalho na criação de logotipos, ou se você preferir chamar de marcas também. E antes de começar, já adianto, confere na descrição do vídeo também todos os links do Clube do Design, os meus cursos online da Suite Criativa, tá todo mundo aí embaixo. E também não se esquece de dar aquela força, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Vamos lá para o nosso primeiro Avalia Meu Job. E antes de começar a entrar no assunto do vídeo, eu quero logo avisar as pessoas que não gostam de vídeos longos que esse vídeo aqui vai ficar longo, tá bom? Porque eu preciso primeiro explicar algumas coisas relativas a essa série de vídeos que a gente vai começar a fazer a partir de agora, né? Esse aqui é o primeiro vídeo da série Avaliar Meu Job. E também vou trazer muitas dicas relacionadas à criação de logotipos. Então, na verdade, como eu peguei um logotipo para avaliar, um trabalho de logotipo, eu gostaria de trazer à luz também uma discussão acerca do fluxo de trabalho para a criação de logotipos. Então essa aula aqui, esse vídeo vai ser muito importante se você quer aprender como eu trabalho no meu fluxo de criação de logotipos ou de marcas, se você preferir, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o minuto exato onde eu começo a falar sobre esse assunto, sobre a criação de logotipos e sobre a avaliação do trabalho, tá bom? Então, se você quiser ir direto para o ponto onde eu começo a analisar o trabalho e falar sobre a criação de logotipos, é só clicar aqui embaixo. Mas é muito importante que você assista o vídeo todo, porque nesse comecinho aqui eu quero falar sobre o nosso objetivo com essa série e como ela vai acontecer, como é que vai acontecer as análises dos trabalhos aqui na série Avalia Meu Job, ok? Bom, primeiro de tudo, essa série aqui, ela começou com uma ideia que eu já publiquei há alguns meses lá no Clube do Design, e o objetivo dessa série é, se você está começando agora a trabalhar com design, se você descobriu que gosta de design, que gosta de criar, que gosta de projetar, ou se você já tem experiência no ramo e mesmo assim você gostaria de participar dessa série, você pode mandar os seus trabalhos para a minha avaliação. Mas você só deve mandar o seu trabalho para avaliação utilizando o link do formulário que sempre fica aí na descrição, se você achar que a minha opinião tem alguma relevância para você, tá bom? Então você só manda se você quiser saber o que eu posso falar a respeito do seu trabalho. Além disso, o objetivo dessa série é mostrar a minha opinião sobre o trabalho, dar dicas sobre arte e finalização, sobre projetação, sobre criação, à luz da minha experiência pessoal profissional, tá bom? Então o que eu vou dizer aqui é baseado no que eu, Lilt Christian, acho, no que eu penso, como eu faria ou como eu não faria. Nada do que eu vou dizer aqui é uma regra. Nada do que eu vou dizer aqui é com o objetivo de te ensinar a fazer o seu trabalho. Mas se você gosta de estudar, se você gosta de saber a opinião de outras pessoas e quer acompanhar a experiência de outros profissionais, eu acho que essa é uma ótima oportunidade justamente para você entender ou enxergar a vista de outra pessoa, que no caso vou ser eu.
Então o objetivo dessa série de maneira nenhuma é desqualificar ninguém, avaliar o trabalho de maneira pejorativa, não. O objetivo aqui sempre vai ser avaliar na melhor perspectiva possível e sempre trazendo informações que agreguem valor para a sua carreira. Eu sempre vou trazer dicas que englobem a profissão criativa de um modo geral. Apesar de eu estar avaliando um trabalho específico, eu vou trazer dicas que valem para toda a sua carreira, para todo o seu segmento profissional, tá bom? Não só avaliando um trabalho. Então toda análise que a gente vai fazer aqui no Avalia Meu Job vai trazer informações sobre carreira, sobre freelancer, sobre mercado, sobre criação, fluxo de trabalho, dicas técnicas, dicas valiosíssimas se você quiser aprender e se aprofundar ainda mais nesse mercado criativo. Uma outra questão também que eu gostaria, é óbvio que eu conheço as pessoas que acompanham o meu canal, eu sei que tem muita gente aqui que acompanha o Clube do Design já tem há bastante tempo e entende qual que é o nosso objetivo aqui, né? Que é sempre ajudar as pessoas, principalmente quem está começando, e também trazer à luz conhecimento para quem já tem experiência e trazer esse conhecimento através de uma perspectiva nova. Eu gostaria de pedir a vocês que sempre observem e analisem os trabalhos junto comigo, seja nos comentários, seja na sua interação aqui embaixo no formulário de comentários, de maneira profissional, de maneira bem intencionada. Tá? O nosso objetivo aqui não é desqualificar ninguém, não é fazer chacota, não é xingar, não é falar que o trabalho está ruim ou está bom. O objetivo aqui é sempre avaliar um projeto, identificar as melhorias, o que pode ser melhorado, identificar quais são os problemas e expressar essas melhorias e dar essas sugestões de maneira a ajudar a pessoa que se dispôs a enviar o seu trabalho. Então nesse ponto aqui não existe trabalho ruim nem trabalho bom. O nosso objetivo não é determinar, o seu trabalho está péssimo, está ridículo, não. O nosso objetivo é identificar se você está no caminho certo para quem está começando ou se você já tem uma experiência legal e dá para melhorar se você já tem, na verdade, algum tempo trabalhando no mercado. Se você ainda não viu, eu falei sobre a minha carreira no último vídeo sobre aquele meu e-book Diário de um Freelancer, onde eu falo, na verdade, um pouco sobre a minha história, como foi que eu comecei, como foi que eu aprendi sobre design gráfico, sobre arte final, sobre edição e tratamento de imagem. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas é só conferir, eu não lembro qual foi o número agora, mas eu vou deixar aqui o link, tá na descrição, para você acompanhar caso você tenha interesse. É o Diário de um Freelancer, onde eu falei sobre a minha carreira. E eu sei, e você não pode negar isso também, você também sabe, que a nossa profissão, a profissão criativa, quem trabalha com criação, seja com web design, com design gráfico, com edição e tratamento de imagem, a introdução de pessoas à nossa área ela é muito facilitada. Você descobre que gosta de design gráfico, descobre que gosta de criação muito cedo. Lá com seus 14, 15 anos você já começa a desenhar, a rascunhar. Se você tiver acesso a um computador, você consegue instalar os aplicativos, já começa a brincar com Photoshop, com Illustrator, com CorelDRAW. Então você descobre essa paixão por design gráfico, por criação, muito cedo e não necessariamente você vai seguir todo aquele ritmo de estudos que é exigido para que você consiga se formar na área, como já começar numa faculdade, já começar num curso técnico. Não é assim. A realidade da maioria das pessoas não permite seguir essa linha de estudos da maneira que a gente acharia mais adequado. Então eu sei que muitas pessoas que acompanham meu trabalho e pessoas também que já são experientes na área, começaram como autodidatas, começaram se aventurando, rascunhando, brincando e depois foram evoluindo e foram se tornando profissionais. O nosso objetivo aqui, o meu objetivo com o Clube do Design sempre foi ajudar essas pessoas a se encontrarem, a encontrarem o caminho delas na sua jornada de aprendizado e de profissionalização. Então eu sei que muita gente aqui começa do nada, começa brincando, começa porque gostou da área e baixa o Photoshop, baixa o Illustrator, baixa o CorelDRAW e começa a rascunhar, depois surge a necessidade de ganhar algum dinheirinho, começa a vender para os vizinhos, para os familiares, depois de um tempo já começa a atender o bairro e assim vai crescendo. E é claro que existem uma série de fatores socioeconômicos que impedem que boa parte dessas pessoas possam fazer uma faculdade. Mas isso não vai impedir essas pessoas de crescerem profissionalmente se a gente se unir e se a gente fizer a nossa parte para ensiná-las. É esse o meu objetivo. Se você começou como autodidata, se você está perdido e não sabe para onde ir, o Clube do Design tem esse objetivo. O objetivo de te mostrar um caminho, te mostrar uma direção e, à medida do possível, você pode ir aperfeiçoando, se aprofundando nos estudos. E se você seguir esse ritmo de começar por conta própria, depois começa
começa a ganhar um dinheirinho com os familiares, com os amigos, com vizinhos. Depois de um tempo você já tem uma grana para investir num curso técnico. É importantíssimo que você faça isso para você ir se aprimorando cada vez mais. Quem sabe daqui a um tempo, ganhando um pouquinho mais de dinheiro, você não consegue investir em uma faculdade, pagar do seu bolso mesmo uma faculdade e se aprofundar ainda mais. Não estou dizendo que isso é necessário, mas é muito importante que você tenha na sua mente que quanto mais conhecimento, mais experiência, mais estudo você tiver, melhor para a sua carreira, melhor para o seu desenvolvimento profissional e muito melhor ainda para a comunidade criativa de um modo geral, porque assim a gente nivela o padrão de profissionais do Brasil por cima, né? É muito importante que você sempre procure evoluir. Então, dito isso, esclarecendo esses pontos, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês sempre nos comentários, se você estiver interessado em participar, dando as suas sugestões, comentando os trabalhos, falando sobre o que você achou do vídeo e assim por diante, porque assim a gente consegue construir uma discussão saudável e que vai com certeza agregar valor para as pessoas que mandaram os seus projetos e para as pessoas que estão apenas acompanhando e querem tirar algum proveito das informações repassadas aqui, beleza? Então a partir desse ponto aqui foi só a introdução para falar dessas questões e daqui para frente a gente começa a avaliar o trabalho. O nosso primeiro projeto é esse aqui, olha só. Nós temos um projeto que foi construído no Illustrator, muito provavelmente avaliando o resultado final, uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que provavelmente também é autodidata, que começou a se aventurar no design gráfico há pouquinho tempo e está experimentando, está descobrindo o que ela pode fazer dentro desse tipo de aplicativo que é o Illustrator. A gente tem aqui um projeto que a descrição é um projeto de marca, de logotipo, né, que vai ser utilizado para projetos da internet e também para projetos impressos. Como toda experimentação, nem sempre a gente consegue chegar num resultado bom simplesmente abrindo o Illustrator e combinando formas, combinando letras. Isso nem sempre é o ideal se você quer criar esse tipo de projeto. Eu vou já explicar direitinho todas as etapas do fluxo de criação utilizando esses gráficos que eu tenho aqui, tá bom? Mas olhando para esse projeto aqui, a gente pode entender o seguinte. Muito provavelmente, tá? E novamente reforçando, é uma visão pessoal, é o que eu não tenho informações detalhadas de como a pessoa chegou a esse resultado, mas avaliando pelo resultado em si, muito provavelmente esse projeto foi feito sem nenhum embasamento técnico ou nenhum embasamento de objetivo, digamos assim. A pessoa sentou na frente do computador e começou a testar, tentou encontrar um resultado legal e ela conseguiu chegar nesse ponto aqui. E essa, infelizmente, não é uma das melhores maneiras de você fazer esse tipo de trabalho. E é isso que a gente vai tentar melhorar a partir de agora, tá bom? O que a gente precisa avaliar primeiro? Olhando assim, fazendo uma análise fria do projeto. Primeiro, dificilmente você utiliza em projetos de marca, projetos de logotipo, fontes padrão, como Impact, no caso o Impact, né? Ou essa daqui que é a Gabriola, isso. Então são fontes que possuem um desenho que já é muito defasado, que já é muito conhecido por muitas pessoas e que eventualmente você encontra em muitos projetos de logotipos, principalmente justamente por causa da falta de conhecimento de quem criou o projeto. Então, sempre que você for criar esse tipo de proposta, é muito importante, primeiro, você pensar bastante no resultado final que você quer atingir e tentar diferenciar o máximo possível o seu trabalho de algum que já tenha aí semelhante no mercado. Assim você cria uma identidade que vai facilitar a sua identificação. A gente tem aqui também um projeto que dificilmente utilizou alguma referência, alguma grade de construção ou algum padrão proporcional, e a gente também encontra aqui um erro que é muito comum, tá bom? Isso aqui pode ser considerado um erro, que é utilizar efeitos de gradiente e de sombra em um projeto desse tipo, ok? Dificilmente você vai encontrar esse tipo de recurso em logotipos, porque eles precisam ter uma clareza visual muito grande para que ele possa ser aplicado em diferentes tipos de acabamento, de projetos, de materiais, de papelaria, cartões, fachadas, enfim, vários tipos de aplicações. É claro que você tem projetos com gradientes, mas nesse tipo de projeto você também tem variações que prevêem que esse projeto seja aplicado em apenas uma cor, monocromáticos e assim por diante. É até interessante reforçar que sempre que você for mandar o seu projeto para análise aqui, mande o máximo de informações possível. Se você tiver uma apresentação do projeto, um briefing, manda também, porque aí facilita bastante para mim entender o que você tentou fazer. Então, se eu, por exemplo, selecionar esse texto aqui e pintar ele todo de uma cor só, como preto, você vai observar que o gradiente some. A estrutura do logotipo continua a mesma, ficou até interessante. Inclusive, eu só consegui perceber que isso aqui era um J e um R
depois de aplicar a cor preta, porque antes eu pensei que fosse só um R, tá bom? Mas aplicando a cor preta, a gente consegue perceber que tem um J aqui e um R. Inclusive o preto ficou até mais interessante no meu ponto de vista em relação ao resultado final. E a gente tem aqui uma sombra, que na verdade é uma cópia do que está em cima. Esse tipo de recurso dificilmente deve ser usado em logotipos, tá bom? A menos que seja combinado através de uma linha de contraste ou alguma coisa que sirva para identificar melhor esse tipo de acabamento em outros tipos de aplicação, porque dificilmente você consegue reproduzir isso na maioria das aplicações que você vai colocar na sua marca. Isso também pode criar alguns incômodos visuais quando você vai aplicar em sites, em materiais muito pequenos e assim por diante. Uma outra coisa que deve ser avaliada também quando você constrói um projeto de logotipo são as diferentes aplicações de tamanho. Então, como esse projeto aqui dificilmente usou alguma regra proporcional ou se baseou em alguma especificação de tamanho para construir a relação entre o tamanho do texto, o tamanho do símbolo e o tamanho da tipografia, você vê que afastando um pouco você consegue até enxergar o JR Design, mas aqui embaixo você já perde completamente a leitura do Studio Online, né? Então, isso é muito importante você avaliar quando você constrói um logotipo desse tipo. Então, qual que seria a minha orientação sempre que você for criar esse tipo de projeto? Se você está começando agora, eu acredito que seja o caso da pessoa que mandou esse logotipo, tá bom? Não tenho certeza, mas eu estou deduzindo justamente por causa do resultado. É que você, antes de começar a criar um projeto, você primeiro busque bastante referências. Dá uma olhadinha em portfólios online, eu vou falar disso já já, vou mostrar alguns exemplos já já. Uma olhada em portfólios online, em redes sociais específicas para criativos, como o Behance, por exemplo. Dá uma olhada no que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Identifique as ideias que você achar mais legal, mais interessantes, e você tem um ponto de partida, um referencial. Poxa, eu gostei desse logotipo, gostei desse. Eu quero algo mais ou menos nessa linha. Como é que eu vou conseguir chegar nesse resultado? Fazendo uma pesquisa prévia, procurando referências, você consegue expandir muito mais a sua mente e consegue obter resultados muito mais interessantes e muito mais legais, ok? Então, nesse projeto aqui, a gente poderia sugerir que houvesse, primeiro, uma maturidade da ideia antes de você trazer isso para o Illustrator, tá bom? Você dificilmente começa a projetar algo diretamente no Illustrator, antes você pesquisa, antes você procura referências, faz um rascunho em papel, faz um brainstormingzinho que eu vou mostrar já como é que funciona, e depois que você tiver a ideia maturada na sua cabeça, que você já tiver aquilo assim, aquela visão do que você quer reproduzir, aí você traz isso para o computador, seja através de um rascunho, de um papelzinho escaneado, você vai cobrir no Illustrator, aí sim você vai começar a projetar isso no computador, ok? O computador é uma etapa importante, é uma etapa que vai dar forma ao seu projeto, mas não utilize o computador como o primeiro passo quando você vai criar esse tipo de material, tá? Primeiro busque informação, referências e depois você começa a projetar dentro do Illustrator, dentro do Photoshop, do CorelDRAW, seja lá o aplicativo que você vai utilizar, ok? Então, para esse tipo de projeto, eu gostaria de adicionar agora um conteúdo que foi publicado inclusive lá no meu curso de Illustrator da Suite Criativa. Os links sempre ficam aqui na descrição. Se você quiser aprender Illustrator comigo, é só acessar o link na descrição, tem o meu curso lá na Suite Criativa. E vou trazer o conteúdo que eu falei lá, que eu mostrei lá, para esta aula aqui, para explicar o meu fluxo de trabalho de construção de logotipos. Não só para logotipos, mas para outros projetos também que a gente pode criar, projetos de logotipo, projetos de comunicação visual, revistas, livros, qualquer tipo de projeto gráfico, eu utilizo sempre essa metodologia e você vai conhecer agora qual que é a metodologia que pode te ajudar a melhorar esse tipo de resultado. O que você faz quando você já tem uma proposta, você já tem uma ideia na sua cabeça e você precisa revisitar essa ideia ou precisa pensar em algo novo? Você faz isso aqui, olha. Você descarta, tá? Você não descarta completamente igual eu fiz aqui, tá bom? Esse é só um exemplo. Você deixa ela salva em um cantinho aí, coloca ela numa pasta lá, esquece ela um pouquinho e você começa de novo, começa do zero, seguindo as dicas que eu vou te mostrar a partir de agora, e aí depois você faz um comparativo com o seu novo resultado com o resultado que você tinha antes, e aí você vai ter essa percepção de como é construir um projeto sem pesquisa, sem um preparo prévio, sem referências, e como é construir um projeto embasado em pesquisa, em referências, em proporções, em ideias maturadas através de um processo de brainstorming também, e aí você vai comparar os dois e você vai ver que existe muita diferença quando você faz isso, tá bom? Mas esse aqui é o primeiro projeto R-Design e ele vai trazer à luz uma discussão muito legal que eu já queria mostrar para vocês há algum tempo, que é justamente o fluxo de trabalho para a criação de logotipos. Por isso que eu coloquei no título do vídeo como criar logotipos, porque esse vai ser o principal foco, fazendo aqui um reforço com o nosso JR Design Studio Online, beleza?
O primeiro passo, eu já até comecei a conversar sobre esse primeiro passo no comecinho do vídeo, aqui quando eu falei sobre os critérios de análise aqui dessa série de vídeos. Mas para qualquer pessoa que vai começar a construir projetos de design gráfico, projetos criativos, trabalhar qualquer área criativa, na verdade isso serve para qualquer profissão, né? A primeira etapa é justamente a etapa de capacitação. Okay? A primeira parte aqui do meu processo pode não estar intrinsecamente ligado ao processo criativo, mas está ligado a qualquer profissão, a qualquer área que você queira seguir, que é a profissionalização, que é buscar conhecimento de área, buscar o conhecimento naquela área que você quer atuar, seja através de cursos técnicos, seja através de uma faculdade, seja através do estudo autodidata. Se você é como eu, quer aprender por conta própria, não tem condições de pagar uma faculdade e por enquanto pelo menos está mais fácil buscar tutoriais, buscar artigos, livros, essa é uma etapa fundamental e você não pode deixar de exercê-la durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida, na verdade, você passa por um processo de capacitação constante. Então, nessa primeira etapa, é fundamental que você procure ler bastante, procurar referências, tutoriais, ler bastante livros sobre a área que você quer aprender, no nosso caso a área criativa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a página de referências lá do Clube do Design, onde você pode encontrar uma série de livros que eu já li e ainda vou ler, né, que estão aqui na minha estante, mas eu não tive tempo de ler. Então lá tem vários livros que eu leio, eu recomendo, e tem blogs também nacionais e internacionais que você pode ler para ir se aprofundando no assunto e se aperfeiçoando, se capacitando. É fundamental mencionar isso aqui. Quando a gente fala de design gráfico, quando a gente fala de profissões criativas, de maneira nenhuma você deve enxergar Illustrator, Photoshop, CorelDRAW e InDesign. De maneira nenhuma, tá? A primeira etapa do processo de capacitação para áreas criativas é entender o que é o seu trabalho, o que é a sua profissão, o que você quer fazer da sua vida e o que essa profissão representa na vida das pessoas. O design ele é muito mais do que criar coisas no Illustrator. Existem designers que sequer usam aplicativos. Então o design visa buscar soluções para os problemas das pessoas de maneira criativa, de maneira estética, de maneira funcional, tá bom? Então, acima de tudo, o design ele precisa ter uma função, ele precisa responder a uma pergunta, ele precisa resolver um problema, e esse é o objetivo do design. Designers gráficos, pessoas que trabalham com computação gráfica, com modelagem, com 3D, com animação, esses são os profissionais que mais trabalham com computador. Mas muito do que eles fazem também depende do computador. Um designer gráfico precisa entender de gestalt, precisa entender de cores, precisa entender psicologia de cores, psicologia de formas, precisa entender de tipografia, como as fontes ou os textos influenciam a percepção das pessoas, como as cores influenciam o psicológico das pessoas, como as formas podem ser combinadas para que ele consiga construir uma ideia subliminal ou evidente para que as pessoas percebam isso em uma marca, em um produto, em uma embalagem. Então, ter esse conhecimento, esse embasamento teórico é muito mais importante do que dominar o software. O software vai ser a chave de fenda do mecânico. O mecânico ele precisa entender de motor, como o motor é construído, como ele é feito, como ele funciona, a combustão, a gás, a gasolina, a álcool. Precisa entender minuciosamente cada uma das pecinhas que constroem o motor. E a ferramenta dele, no nosso caso, fazendo analogia ao Illustrator, e é uma chave de fenda ou uma chave de boca, é apenas isso, é só uma ferramenta que vai ajudar ele a desvendar o que ele já conhece sobre motores. No design é mais ou menos isso. O Illustrator, o Photoshop, o InDesign só vão te ajudar a expressar o conhecimento teórico que você precisa ter. Depois da etapa de capacitação, que é a etapa fundamental para qualquer pessoa que queira se profissionalizar, a gente então entra na parte prática, que é justamente o que pode interessar mais para você a partir desse ponto, no processo de criação de logotipos. Então, como no nosso caso aqui do JR Design, antes de a gente começar a criar um logotipo, a gente trazer isso à luz do Illustrator, do Photoshop, do CorelDRAW, do InDesign, do Sketch, tanto faz qual aplicativo que você utilize, a gente primeiro precisa passar pela etapa de pesquisa. Isso vale também quando você está fazendo trabalhos terceirizados para outras pessoas, tá bom? A primeira etapa que a gente precisa concluir, que a gente precisa analisar, é justamente a fase de pesquisa. A gente precisa entender qual que é o problema que eu quero resolver. Se no caso de você estar prestando serviço para um cliente, qual que é o público, ou para você mesmo, tá? Isso vale para você ou para o cliente. De modo geral, eu vou falar agora, tudo que eu falar aqui vale para você, quando você está fazendo um projeto para você ou fazendo um projeto para um cliente, beleza? Então, na etapa de pesquisa, você vai conhecer o seu público-alvo, você vai entender o que essas pessoas querem, o que elas gostam, o que elas precisam, qual é o seu objetivo com esse projeto, o que você quer transmitir para essas pessoas, o que o seu projeto precisa transparecer, o que as pessoas precisam sentir
quando elas olharem para o seu logotipo, para a sua marca. E como é que você vai fazer isso? Entendendo esse público. Você vai pesquisar, você pode utilizar várias metodologias de pesquisa, fazer entrevistas com pessoas, utilizar alguma fonte de dados primária, como IBGE, ou utilizar fontes secundárias, como outras empresas, pode conversar diretamente com as pessoas, fazer pesquisas no Google, entender o que as pessoas que trabalham, no nosso caso aqui, do JR Design Studio Online, o que as pessoas que trabalham com o design estão usando, o que outros profissionais de design estão usando como marca, como projeto, como logotipo, quais são as referências que essas pessoas têm, quais são os projetos que podem servir de referência para mim também. Então, na etapa de pesquisa, você vai reunir o máximo de informações possível do seu público-alvo, visando sempre atingir o seu objetivo, quais são as suas metas, e utilizando também referências de outros profissionais, de outras pessoas, de outras empresas e assim por diante. Depois que você reunir todas essas informações, aí você vem para a identificação do alvo. Faltou um Lzinho aqui. Okay? Você vem para a identificação do alvo. Deixa eu clicar aqui. Prontinho. Depois que você tem todas as informações que você acabou de passar pela etapa de pesquisas, você vai ter claramente à sua frente, opa, caramba, esse aqui é o meu objetivo. Esse aqui é o público que eu quero atingir. Eu quero que esse público enxergue a minha marca dessa maneira. E para que ele enxergue a marca dessa maneira, eu quero que o meu projeto seja baseado, ou seja, semelhante ao que a minha concorrência está usando, ou precisa ser diferente do que a concorrência está usando, ou precisa ser melhor do que a minha concorrência está usando, ou os meus parceiros de trabalho estão usando. Então você tem aí o seu alvo, o seu objetivo. Tudo isso que você vai fazendo, tá? Você pode utilizar os recursos que você tem disponível para ir armazenando, salvando, anotando. Usa caderninho, usa o OneNote, usa Trello, usa o Wunderlist, qualquer aplicativo, pode ser só um caderno mesmo. Vai anotando, vai definindo, vai rascunhando, vai fazendo aí as suas anotações, porque isso é muito importante para você não esquecer. Você nunca começa um trabalho de pesquisa, um trabalho de análise, sem coletar dados. Então vai anotando tudo que você vai acompanhando durante todo esse processo, tudo que você vai obtendo durante esse processo. Fez a pesquisa e definiu os seus objetivos, o seu alvo, aí você vem para a parte de referências. Na verdade, todas essas 3 etapas elas estão interligadas. A pesquisa te ajuda a identificar o seu público-alvo e na pesquisa também você já consegue coletar as suas referências. Ou seja, o que outros profissionais estão usando, o que profissionais de outras áreas também estão usando que pode ser utilizado dentro do seu campo de atuação. Quais são as marcas que mais te agradam? Você vai procurar logotipos de pessoas, de outros profissionais. E é aqui que a gente entra justamente naquela etapa de conhecer websites. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde você pode visitar sites como o Behance. Tá? O Behance é uma rede social só para criativos. Então você acessa aí o Behance e você procura por branding, por logotype. Procure sempre pelos termos em inglês. Tá? Aqui do ladinho você coloca aqui. Deixa eu colocar aqui. Branding. Brand geralmente trazem várias peças, desde logotipos a várias outras peças que envolvem marca, tá? Então você procura por brand, por logotype, por qualquer projeto que você esteja criando, você vai procurar referências aqui e você vai conseguir pegar as referências que mais te agradam e você vai tendo ideias, vai coletando informações. Além do Behance, eu gosto de usar também o Logopond, okay? Que é um site muito legal de referências, onde é um site só para logotipos, então aqui você tem vários logotipos que você pode utilizar como referência. Além do Logopond tem o Pinterest, que também é uma espécie de rede social, que funciona de jeito parecido com o Behance. Você pesquisa pelo termo em inglês e você vai encontrar várias referências. Além do Behance, Logopond e Pinterest, eu também utilizo bastante o GraphicRiver.net. O Graphic River eu já uso mais quando eu preciso criar algum projeto gráfico, tá? Por exemplo, você vem aqui em um web em print, você pega aqui flyers, por exemplo. Você vai construir um flyer, quer pegar umas referências? Aqui no Graphic River você pega aqui várias referências de flyer, pode pesquisar por elementos que você gostaria de usar, dar uma olhada no que você pode adaptar, pode construir algo novo, diferente, baseado nessas referências, tá? Então essa etapa de referências, ela é importantíssima para você dar aquela limpada, dar aquela clareada nas ideias que você está tendo e começar a juntar as pecinhas, começar a pegar referências de cores, de formas, de tipografia, de imagem que podem ser usadas no seu projeto, tá bom? E aí você pode salvar algumas imagens, algumas pastas no seu computador, pode imprimir, fazer um rascunhos por cima também para fazer alguma analogia a algum traço que você queira testar, alguma coisa nesse sentido. O interessante aqui é você saber a diferença entre copiar um projeto e utilizá-la como referência, tá bom? A coleta de ideias, ela faz parte do processo criativo.
mas você não pode cair no erro de copiar uma marca ipsiliter como ela foi apresentada para você. Não faça isso. Utilize como referência para capturar ideias e a partir daí você cria o seu projeto, tentando sempre atingir um projeto original, beleza? Depois da etapa então de referências, vem a identificação das ideias. Quando você pega aquelas referências, você vai montando isso na sua cabeça, vai salvando as imagens no seu computador, vai avaliando as possibilidades e aí você vem para a parte da elaboração ou da obtenção de ideias. Essa parte de ideias está diretamente relacionada com a nossa próxima etapa, a sexta etapa, que são os rascunhos. Então nessas duas etapas você vai pegar as ideias que você teve na sua pesquisa de referências e aí você vai começar a rascunhar isso tudo em papel. Pega uma folha de papel e começa a rascunhar. Coloca todas as ideias possíveis que você acha que podem ser interessantes para representar o seu logotipo. Rascunha JR, no caso do JR Design aqui, olha, faz os testes com letras mesmo, pega o JR, começa a juntar de várias maneiras diferentes. Não existe ideia ruim nessa etapa, que é a etapa de obtenção das ideias e do brainstorming, tá? O brainstorming, ele é justamente isso, é uma tempestade de ideias. Pega tudo que vier à sua mente e rascunha. JR, sei lá, juntando a parte de baixo com a parte de cima. JR juntando as laterais. Um J e o R dentro de uma forma diferente, sei lá, de uma lâmpada, de uma maçã, de uma casa, de um lápis, de uma régua. Vai fazendo vários rascunhos com diferentes ideias, com diferentes perspectivas. Novamente, não existe ideia ruim. Se você tiver uma ideia muito doida na sua cabeça de juntar uma coisa com outra, junta, faz o rascunho. Você precisa pelo menos conseguir fazer um bonequinho palito no papel para conseguir rascunhar, tá? Isso qualquer pessoa consegue fazer. Então você vai fazer tudo isso para que você consiga colocar no papel e esgotar todas as possibilidades. Só para quando você já se sentir cansado. Caramba, não tenho mais ideia. Aí você para. E é óbvio, à medida que você vai rascunhando, que você vai colocando as ideias no papel, uma ou outra ideia você vai aprimorando. Ah, poxa, gostei dessa, deixa eu ver como ela fica desse jeito aqui. É igual, ficou mais legal ainda, deixa eu colocar mais um detalhe. Aí você vai fazendo novos e novos rascunhos, aprimorando uma ou mais ideias que você tem achado legal, e essas ideias podem ou não servir como um ponto de partida para o seu projeto final, tá bom? Nunca para no primeiro desenho. Sempre crie vários desenhos, várias propostas, vários rascunhos e só pare depois que você estiver exausto, não tiver mais o que colocar, e aí você dá uma revisada e você vai escolher apenas aqueles que mais te agradaram, que tiveram mais alinhamento com as informações que você obteve aqui, olha, na etapa de pesquisa de público-alvo, e também que converse com as referências que você mais gostou, beleza? Depois então de fazer isso, a sua ideação, o seu brainstorm, colocar tudo isso em um rascunho, aí vem a parte de projetação propriamente dita. Você vai pegar uma, duas ou três, eu não sei quantas ideias você vai querer trabalhar, depende muito também de quanto aprofundado você detalhou aqui o seu rascunho. Então vamos supor que você escolheu já uma ideia, você já tem uma ideia que você gostaria de trabalhar em cima, você escaneia esse rascunho, ou se quiser recomeçar de novo no Illustrator ou no CorelDRAW, tanto faz, você vai começar agora sim, olha só. Nós passamos aqui, a partir da etapa 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta etapa apenas, olha só, depois de mais da metade do nosso processo criativo, é que a gente vai passar para o software. Viu como é importante essa etapa de pesquisa, essa etapa de projetação? Então só aqui é que você vai realmente utilizar o computador, utilizar o Illustrator, depois que você já tiver maturado aquela ideia na sua cabeça. Aí você vai fazer o vetor, vai definir aqui, vai fazer o seu desenho bonitinho no Illustrator, vai ajustar alguns nozinhos, algumas proporções, deixar mais bonitinho e assim por diante. E você vai ter o seu primeiro desenho vetorizado. Você vai ter a sua primeira proposta no Illustrator. Dificilmente essa vai ser a proposta final também. Desde o brainstorming até a projetação, você ainda está trabalhando uma possibilidade. Não quer dizer que aquilo que você vai fazer vai ser o projeto final. Você pode chegar aqui na parte de projetação e o resultado não ficar tão bom. Caramba, não ficou tão bom como eu queria. Aí você volta lá nos seus rascunhos, se precisar faz novos rascunhos, revisita as ideias, revisita a sua ideação, revisita as referências e faz novos rascunhos de novo. E aí depois você volta para a projetação mais uma vez. É um processo longo, demorado, é justamente por isso que não é fácil criar logotipos. Não é tão simples quanto simplesmente abrir o Illustrator e começar a jogar coisas sem nenhum sentido. Dificilmente isso vai dar certo, tá bom? Depois então que você projetar o seu material, o seu primeiro projeto, tiver o seu primeiro vetor e você, caramba, agora sim, tá bacana, tá ficando interessante. Agora deixa eu pensar mais aprofundadamente em outras etapas dessa projetação. E aí vem a escolha
da parte cromática. Você vai definir quais são as cores que você vai utilizar, quais são as melhores cores para o texto, para o logotipo. Eu vou utilizar Pantone, vou utilizar RGB e CMYK. Esse meu projeto é para internet e para impressão, então é CMYK. Esse meu projeto é só para internet, RGB, preferencialmente em sRGB. Esse projeto precisa ser muito fiel às cores, Pantone. Então você vai decidir isso aqui nessa etapa. Muito provavelmente a definição de cores vai ser combinada com as preferências do seu público-alvo. Se seu público-alvo é um público jovem, um público mais tecnológico, digamos assim, utilize cores que conversem com esse público. Se seu público é um público sofisticado, mais requintado, mais elegante, utilize cores que conversem com esse público. Se o seu público é um público mais delicado, você vai fazer projetos para, sei lá, você vai fazer uma marca para uma empresa que vende produtos para bebês, por exemplo. Você vai utilizar cores mais suaves, mais claras, que conversem com esse público. Então, olha só a importância da sua pesquisa, de você entender como o seu público vai perceber essa sua imagem, tá? Então, definindo as cores, a gente vem para a parte aqui da definição do nosso grid proporcional e dos padrões da nossa marca. Eu recomendo que você veja um vídeo do meu colega amiguíssimo Walter Matos, vou deixar linkado aí no card, na descrição também, que é o vídeo que chama O Grid Vem Antes ou Depois do Design. E ele fala sobre a projetação utilizando grids ou grades proporcionais, né? Grid de construção, que você pode utilizar tanto antes de você começar o seu projeto, quanto depois. Eu, na grande maioria, utilizo o grid depois que eu já tenho uma ideia rascunhada e aí eu vou só colocar dentro de alguma proporção que eu queira. Então, depois que eu defino as cores, aí eu venho para a parte de proporção, ajusto tudo bonitinho, vejo qual que vai ser o tamanho da fonte em relação ao tamanho do símbolo, vejo qual que vai ser a posição da minha tagline, do meu slogan e assim por diante. Além disso, a gente também vai definir os padrões proporcionais. Quem fica maior do que quem fica menor, quem fica para a esquerda, para a direita, no centro. Também é onde você pode criar algumas variações da sua marca. A marca horizontal, a marca vertical, a marca de ladinho, assim por diante. Depois de fazer esses padrões, vem a escolha da tipografia. Aqui, na verdade, na escolha do padrão, e aqui, deixa eu dar um Ctrl Alt 0 aqui, tá? A gente tem aqui escolha do projeto, a projetação, utilizando vetores. Aqui você já, na verdade, já fez alguns testes com as fontes, porque muitas vezes a fonte, a tipografia, faz parte da sua ideia original. Definição das cores, padronização, e aqui você dá uma revisitada para ver. Será que essa fonte aqui está legal? Será que eu não posso usar uma fonte diferente? Se eu vou utilizar uma fonte que eu baixei da internet, é óbvio que você tem que prestar atenção nos direitos de uso, se você pode usar ela como um logotipo, tá? Se eu vou utilizar uma fonte que eu baixei da internet, é fundamental que você faça modificações nessa fonte para que ela fique diferente, para que ela não fique igual uma fonte padrão, para que ela tenha algum atrativo diferente. Seja mudando um kerning, um tracking, seja fazendo um ajuste na voltinha do E, na voltinha do S, na perninha do C, do T, tanto faz, para deixar a sua imagem com uma característica mais legal. É óbvio, utilizando aqui algum conhecimento em tipografia e também na leitura, né, da sua informação, na legibilidade, a legibilidade que esse texto vai ter quando a pessoa observar a sua marca. Depois de escolher então o padrão de tipografia, definir qual vai ser a cor já, toda a tipografia que vai ser usada no seu logotipo. Se tiver uma tagline, um slogan, como isso aqui, tá? Eu costumo chamar de tagline. Você pode também definir qual que vai ser a fonte que vai ser usada e tudo mais. É muito importante você entender, tá, que quando você define aqui na parte de proporções, você também tem que pensar na leitura, na distância que a pessoa vai ver seu logotipo, nos padrões que vão ser utilizados para a aplicação e assim por diante. Se você utilizar algum padrão proporcional de referência, você consegue colocar o seu projeto de uma maneira mais visualmente agradável, mais interessante, mais legal. Para isso é muito importante que você pesquise, claro, na etapa de pesquisa, dê uma olhadinha em como os outros designers utilizam os padrões proporcionais para criar logotipos harmônicos, logotipos mais interessantes, mais bonitos e mais bem estruturados. Então, depois que você fizer a escolha da tipografia, é aí que vem uma das etapas mais gratificantes, que é depois que você tem o seu projeto de logotipo pronto, você vai voltar para a validação. Depois que você terminar o seu projeto todinho, aí você vai olhar para ele e você vai pensar, caramba, não ficou legal. Não, é brincadeira, pode ficar legal também, tá bom? Quando chegar na etapa final, você terminou o seu projeto, fez a padronização, tipografia, cores, tudo, aí você vai validar essa proposta para ver se ela se comporta bem na sua empresa, na sua marca, na sua papelaria, na plotagem dos seus veículos, no seu outdoor, no seu panfleto, no seu flyer. Aqui é onde você vai dividir, você vai, na verdade, definir todos os demais padrões para a utilização dessa marca.
qual que é o tamanho máximo, o tamanho mínimo que ela pode ser projetada, que ela pode ser impressa, qual que vai ser os padrões que vão ser utilizados para aplicação em um cartão de visitas, você já pode construir o próprio cartão de visitas, qual que vai ser o padrão de utilização desse logotipo em um site, você vai validar também se a marca pode ser impressa ou só usada na internet, e aí você vai também padronizar os textos, fazer testes de aplicação, utilizando mockups ou imprimindo essa imagem numa impressora para ver o resultado final impresso, exportando e carregando em um site e assim por diante. E você, claro, além de testar, vai definir os padrões. Tamanho máximo, tamanho mínimo, cartão, enfim, vai fazer toda a finalização do seu projeto, determinando quais são os padrões cromáticos, o valor exato de CMYK, o valor exato de RGB, o valor exato de qual que é, na verdade, a escala Pantone e assim por diante. Você vai finalizar o seu projeto nessa etapa. Você pode construir um manual de identidade visual, que é muito importante também. Inclusive, eu tenho um curso que vai lançar em dezembro agora só sobre manuais, tá? Vou deixar o link na descrição. Então, tudo isso aqui, essa etapa aqui é uma das etapas finais. É a etapa final, na verdade, para você finalizar o seu projeto, exportar em PNG, PSD, EPS, Adobe Illustrator, SVG, e aí você vai ter todos os arquivos, todas as formas, tudo que você vai precisar para utilizar o seu logotipo daí em diante e para a eternidade, né? E, por último, é só comemorar, é só partir para o abraço. Você conseguiu, então, construir um projeto de logotipo embasado em pesquisa, em referências, em um brainstorming que te ajudou a filtrar as ideias que você achou mais interessantes e outras que não eram tão interessantes assim, em uma projetação que revisitou essas informações a todo momento, as pesquisas, os resultados, os rascunhos, uma padronização que utilizou tanto padrões cromáticos, de proporção e tipografia, e depois uma validação e a padronização de tudo que você chegou para chegar no resultado do seu logotipo. E no final, o que você vai ter é justamente algo que você encontrou nas suas referências. Projetos de logotipo, um projeto de logotipo embasado, construído a partir de referências. Olha aqui, aqui a gente tem um exemplo. Eu vou deixar esse daqui que eu acabei abrindo aqui aleatoriamente para você dar uma conferida aí embaixo, tá? Projeto que utilize alguma referência proporcional, uma escala cromática atraente, interessante. A gente tem aqui um exemplo bem legal disso, olha só. Padrões de composição, aqui olha, a padronização, que é justamente a última etapa, definir quais são as cores CMYK, RGB e hexadecimal, que foi o caso aqui, para aplicações na web. Padronização, novamente, tá? Padronização aqui, ó, essa etapa aqui, ó, etapa 11. Eu vou deixar esse arquivo do Illustrator disponível para você baixar aí na descrição do vídeo, tá? Então, padronização, aplicar em tipografia, aplicar em papelaria, aliás, aplicar em envelope, cartão de visitas, carteiras, papéis timbrados, carros, veículos, fachadas, papelaria, olha só, padronização, e aí vem os testes de aplicação em um mockup, em outros mockups, em papéis, imprimir também, é importante você imprimir para ver o resultado impresso, placas, diferentes variações de aplicação, olha só, vários tamanhos e assim por diante. Vou até avaliar aqui que é um projeto muito bom, tá? Ok? Aqui é uma apresentação que a gente pode considerar de resumida, não traz todo o processo criativo, ele já partiu aqui da apresentação direto para o grid, ele não diz como ele chegou nisso, por que ele usou esse grid, mas isso aqui faz parte da etapa também, tá bom? Bom, e é basicamente isso. Essa foi a primeira análise da nossa série Avalia Meu Job. Você pode utilizar os comentários aqui embaixo para comentar, para dizer o que você achou dessa análise, o que você achou das dicas que eu te dei aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar aí embaixo também. Se você quiser participar da série Avalia Meu Job, utiliza o link do formulário de envio, vai ficar embaixo de todo o vídeo dessa série, vai ter o link para você enviar o seu trabalho, tá bom? É só clicar, ler com cuidado lá as instruções para você mandar o seu projeto completinho para eu fazer a análise aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui especificamente, a ideia aqui seria que esse projeto fosse deixado um pouquinho de lado, tá bom? Porque você pode melhorar bastante esse resultado, e aí você deixa ele de lado um pouquinho, começa utilizando essas dicas que eu te dei e depois faz o comparativo. O que você conseguiu chegar utilizando referências e pesquisa e compara com o que você tinha feito antes. Assim você vai conseguir ter uma ideia do que pode funcionar melhor para você ou não, beleza? Gente, é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não faz parte do Clube do Design. Não esquece de visitar os links que ficam todos aqui na descrição do vídeo. Assim você me ajuda, conheça os meus cursos, conheça o Clube do Design, o nosso blog, e assim você contribui para a disseminação do conhecimento criativo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.